Olá, bom dia! Hoje, em meio aos sons da floresta e o frescor da Amazônia, vamos explorar um tema que brota da sabedoria ancestral. Conheceremos o cipó dos deuses, essa bebida única que conecta alma e natureza. Visitamos o coração da floresta amazônica para ver como o processo é feito e tiramos dúvidas do público com especialistas tradicionais no assunto. O uso ritualístico da ayahuasca tem sido objeto de estudo e debate, tanto pela sua relevância cultural quanto pelos potenciais benefícios que ela pode proporcionar. Diversos relatos apontam para experiências profundas de autoconhecimento e cura emocional, além de percepções espirituais e transcendentes. Sendo assim, a busca para compreender os mistérios e potencialidades da ayahuasca deve estar associada ao respeito por suas tradições e consciência dos limites individuais. Eu estou aqui com a Rafaele e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da droga conhecida como ayahuasca no ramo medicinal e no ramo cultural e religioso. Vai depender de alguns aspectos, né? Eu sei bem pouco sobre a questão, eu sei mais a questão religiosa que as pessoas costumam usar, e pra mim eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o uso religioso é válido, né? Uma vez que os indígenas eles utilizam com uma forma segura, né? De todos os processos que eles fazem lá. Agora, em relação à medicina, é novo pra mim. Eu não estava ciente que as pessoas estavam querendo utilizar e para que meio querem utilizar. Pela verdade, eu acho que depende bastante, porque, um exemplo, o uso da maconha para essas questões. Ele não tem nenhum conceito religioso ou cultural, mas a ayahuasca tem. Aí vai depender mais da pessoa, da própria religião, da própria cultura, o que ela sente em relação a As isso. pessoas têm muitas dúvidas sobre a prática, né? Vamos com o Gustavo para uma rodada de perguntas aos especialistas. Nós já sabemos que o chá da ayahuasca é uma prática milenar, tem muita história para contar sobre o ayahuasca. Ele já foi proibido na Inquisição, assim como foi proibido quando os povos europeus chegaram aqui na América Latina. Mas ainda assim, foi mantido o uso como forma de resistência aos europeus, aos tempos de colonização. Ou seja, nessa época, com esses povos nativos que utilizavam o chá da ayahuasca, era uma prática mais religiosa, assim, né? O perfil do usuário tendia muito mais para o lado da conexão com um certo tipo de Deus e essas coisas. Porém, hoje em dia, a gente consegue notar que houve uma certa mudança nesse padrão. E para responder essa pergunta, a gente trouxe aqui as especialistas Larissa e Mariana. Larissa, você poderia esclarecer para a gente como que é essa utilização hoje em dia? Qual tipo de pessoa hoje em dia que faz esse uso? Então, Gustavo, atualmente o perfil do usuário de ayahuasca ele é bem diverso, incluindo desde membros das religiões institucionalizadas, como o Santo Daime e a União do Vegetal, que eles são religiões ayahuascuanas, né? Como a gente costuma falar. Até indivíduos que buscam experiências terapêuticas e espirituais em contextos não religiosos. Eles predominam também adultos, jovens, urbanos com nível educacional médio a alto, interessados em práticas integrativas e, além disso, muitos desses usuários, eles já possuem histórico prévio com o uso de outras substâncias psicoativas, que, inclusive, são bem mais potentes, o que ele influencia na sua busca por experiências com a ayahuasca. Certo. Então, a gente pode concluir que essa prática agora transcendeu os níveis de ser isolado ao povo religioso e está sendo utilizado pelas massas. A gente pode observar em redes sociais como o Twitter muita gente com dúvidas sobre quais são os efeitos a longo prazo. Porque os efeitos a curto prazo são muito difundidos na mídia, como náuseas, vômitos, diarreia, e isso são relacionados ao próprio efeito do chá da ayahuasca. Mas muita gente tem dúvida se isso pode dar problema lá na frente. Então, a gente trouxe também a especialista Mariana para responder essa dúvida para a gente. Então, a gente tem um efeito a longo prazo quando ele tem um potencial benéfico ou quando ele é um risco ou para você ter um cuidado. Quando ele é um potencial benéfico, geralmente é quando as pessoas utilizam de forma ritualística. Então, a pessoa ela tem uma melhoria do bem-estar, empatia, e eles dizem que, assim, eles têm um espiritual mais duradouro. E também
as pessoas que utilizam de forma ritualística e elas têm um potencial benéfico, elas passam a utilizar menos. Outras drogas como álcool, tabaco, crack e entre outras. E outras pessoas também dizem que eles têm uma melhoria na questão de quadros psicológicos, como depressão, ansiedade e até borderline e bipolaridade. E os riscos e cuidados é para pessoas justamente que já são depressivas e borderline e tem esses quadros psicológicos, né? E os riscos e cuidados é para pessoas que têm possibilidade de desorganização mental ou para pessoas que podem ter reativação de traumas. Até porque pode causar para essas pessoas confusão mental e psicológica. Certo. Então, pelo que você disse, pelos efeitos assim, tanto de curto prazo quanto longo prazo, a gente pode tirar que uma assim, das medidas que podem ser tomadas para um uso mais seguro assim, é justamente as pessoas não utilizarem o chá da ayahuasca sozinhos, né? A gente sabe que a comercialização não é permitida assim, de forma difundida, tanto que é complicado de se fazer, é um processo muito longo. E a gente gostaria de saber também sobre o próprio processo de se fazer o chá da ayahuasca. E eu vi que você tem artigos publicados sobre como se utilizar as plantas. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Sim, a gente faz o uso de duas plantas, uma se chama Psychotria viridis e a outra se chama Banisteriopsis caapi. A gente faz a decocção dessas plantas, então a gente ferve elas, coa e toma o chá. E no mesmo momento ou em horas a gente já passa a sentir os efeitos. Você sabe como a ayahuasca atua no corpo? Vamos falar rapidamente sobre sua toxicodinâmica. A ayahuasca ela combina dois tipos de compostos, que são a beta-carbolinas e a DMT. As beta-carbolinas inibem a enzima monoamina oxidase A, impedindo que a DMT seja degradada no intestino, permitindo que ela alcance o cérebro. Já a DMT, ela atua como agonista dos receptores 5-HT2A, produzindo alterações intensas da percepção, emoção e consciência. Além disso, a inibição da enzima monoamina oxidase A, ela aumenta níveis de monoaminas como a serotonina, potencializando efeitos fisiológicos como o aumento da pressão arterial e náuseas. Esses mecanismos explicam tanto os efeitos terapêuticos quanto os riscos, como a possibilidade de síndrome serotoninérgica se combinada com certos antidepressivos. Em resumo, a toxicodinâmica da ayahuasca ela envolve a inibição da MAO, que é a enzima monoamina oxidase A, e a ativação serotoninérgica, resultando em efeitos profundos e potencialmente perigosos. Agora eu vou falar um resumo rápido sobre a toxicocinética da ayahuasca, ou seja, como ela é absorvida, distribuída, metabolizada e eliminada do corpo. A ayahuasca ela é administrada oralmente e as beta-carbolinas inibem a enzima monoamina oxidase A, permitindo a absorção sistêmica da DMT, que normalmente ela seria degradada no intestino. A absorção ela ocorre no trato gastrointestinal e a DMT atravessa rapidamente a barreira hematoencefálica, alcançando o sistema nervoso central. As beta-carbolinas e a DMT são metabolizadas principalmente no fígado por oxidação e conjugação, formando metabólitos inativos. A eliminação ela ocorre predominantemente via urina com meia-vida curta. Os efeitos da ayahuasca duram cerca de 4 a 6 horas. Vale lembrar que a inibição da monoamina oxidase A ela pode interferir no metabolismo de outras substâncias, aumentando o risco de interações tóxicas. Resumindo, a absorção oral facilitada, metabolismo hepático e eliminação renal, assim se dá a toxicidade da ayahuasca. A ayahuasca não costuma causar dependência física. No entanto, especialistas alertam para a possibilidade de dependência psicológica, especialmente em contextos de uso frequente e sem acompanhamento terapêutico adequado. A síndrome de abstinência associada à ayahuasca é rara e geralmente de baixa intensidade. Alguns usuários relatam desconfortos emocionais ao interromper o uso, como ansiedade leve, insônia ou sensação de vazio. Uma das principais formas de redução de danos é a triagem médica e psicológica, que age na verificação de condições de saúde pré-existentes, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, histórico de distúrbios psiquiátricos ou uso de medicamentos que possam interagir com os compostos da planta. Por exemplo, a combinação de ayahuasca com inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem levar à síndrome serotoninérgica, que é uma condição potencialmente fatal. O uso contínuo da ayahuasca pode levar ao desenvolvimento de tolerância, caracterizada pela necessidade de doses maiores para alcançar os mesmos efeitos psicoativos. Embora essa tolerância não seja pronunciada tanto quanto substâncias como álcool e tabaco.